Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do LaCast. Eu sou o Rodrigo Santos, o seu host. Hoje eu tô aqui com o Lucas Lisboa, meu co-host. Tudo bem, Lucas? Opa, tudo tranquilo com vocês? Hoje eu tô aqui com o Ronaldo Tenório, o CEO da Talk. Tudo bem, Ronaldo? Tudo ótimo, tudo tranquilo. E hoje eu tô aqui também com a Ana Ferreira, que não é a Ana da secretaria, é a Ana, aluna lá do IC, e ela também trabalha como web dev lá na Talk. Tudo bem, Ana? Tudo certinho. Importante destacar, né? Isso sempre gera uma confusão. Exatamente. Bom, pessoal, no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre a Talk. É uma empresa aqui do nossa capital, né, no nosso estado, que é focada bastante em acessibilidade e acabou ficando bem famosa nesses últimos anos. E aí a gente vai falar sobre como é que funciona a Talk, como é que é trabalhar com acessibilidade, quais são os desafios que a empresa enfrenta, principalmente nesse ramo de tecnologia e acessibilidade, como é que a Ana, por exemplo, sendo aluna lá do IC, como é que ela concilia as atividades de trabalho com o curso, como foi a trajetória do Ronaldo, todos esses aspectos a gente vai conversar aqui no episódio de hoje. Beleza? Bora lá pro episódio. Bom, para começar aqui o episódio, eu queria saber como é que surgiu a Talk, de onde veio a ideia, quais os desafios para ter iniciado a empresa e trabalhar com acessibilidade. Beleza, é uma longa história, vou tentar resumir aqui, mas eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz ciência da computação também na UFAL. Terminei não aguentando os cálculos e hoje eu sou publicitário formado em comunicação social. E a ideia veio justamente quando eu estava na transição das faculdades, né? Eu estava tentando me encontrar aí, saber o que é que eu queria fazer da vida aí, o que é que eu queria ser quando crescesse. E aí, num desafio acadêmico, eu já estava numa transição de curso, fazendo comunicação social, quando eu percebi que existia um problema, né? E esse desafio era para criar uma solução inovadora, né, de comunicação e tal. E eu percebi que existia essa barreira de comunicação de surdos e ouvintes, né? Comecei a pesquisar sobre pessoas com deficiência e percebi esse grande gap que existia e pensei, né? E se eu criar uma ferramenta que possa fazer traduções automáticas, né? Naquela época era 2008 ainda, então o iPhone estava chegando no Brasil, ele foi lançado em 2017 e 2007. E aí o que aconteceu foi que a ideia era para computador e tal, a ideia ficou guardada por 4 anos na gaveta ali, e depois de 4 anos eu encontrei com um amigo meu, Carlos, que hoje é meu sócio, e posteriormente com o Tadeu, também meu sócio, e a gente resolveu inscrever aquela minha ideia, né, no desafio de startups, né? E foi onde tudo começou, né? Foi quando a gente começou a dar vida àquilo que estava na minha cabeça e começar a desenvolver, colocar em prática a ideia de ajudar as pessoas através da tecnologia. Perfeito. Quando foi que você cursou ciência e computação lá na UFAL? Se eu não me engano, eu entrei na turma de 2006. Eu fiz Hum, até 2008. sim, sim. E aí foi É, 2008 nessa transição ali de faculdade que eu fiz para publicidade, né, comunicação social. entendi. Acho que nem tem engenharia nessa época ainda, né? Que o curso é um Acho pouco que não, depois. nem tinha. Aham, entendi. Beleza. Bom, continuando aqui, eu queria saber como é que funciona a Talk em questão de organização dos times, cargos e outras estruturas internas. Beleza, eu vou falar um pouquinho do geral, a Aninha pode falar um pouco do time de produto também. A Rentalk hoje está no modelo bem híbrido agora, né? Principalmente nessa pandemia, todo mundo remoto e tal. Mas antes, pré-pandemia, era meio que dividido entre Maceió e São Paulo. A base ficava em Maceió e o time de vendas e marketing em São Paulo. E basicamente a gente está dividido em alguns times específicos, o de produto e o de inteligência artificial, né? Que ficam aqui em Maceió, na sua maioria, né? Hoje nem tanto. A gente também tem um time mais de bastidores, né, administrativo e tal, que financeiro, RH, jurídico. Temos o time de marketing, o time de vendas e o time de CS, que é pós-vendas. Então está basicamente dividido ali o pessoal. Dentro de produto tem uma especificidade que a gente separa um pouquinho, né, Aninha, entre app e web. Conta um pouquinho mais aí. Isso. No time de produto, a gente tem como se fosse subtimes, na verdade, que aí seriam
os que são voltados mais para o plugin, tem os que são mais voltados para o site, outros mais voltados para a experiência de usuário. E aí é como se o time de produto ele fosse um time macro, que dentro desse time tivesse outros subtimes. E aí todos eles se comunicam quase que diariamente, é um time assim bem conectado. Todo mundo está bem assim disposto a ajudar todos a conversar, ou mesmo fora de trabalho mesmo, é só bater papo. Então, um pessoal bem conectado, sabe? Entendi. E quantos funcionários tem em média a RedTalk agora? Hoje, diretamente, a gente tem 55 por aí. E também ajuda no nosso community. Community é um sistema que nós criamos para captura de dados, né? Então, eu tenho intérpretes, surdos, trabalhando, inserindo dados na plataforma para que a gente possa abastecer o cérebro, né, da nossa ferramenta, do Hugo e da Maia, né, que são os nossos tradutores virtuais. E aí tem uma galera que eu não consigo nem contar para vocês, mas tem turma no Havaí, tem turma em Nova York, tem turma espalhada pelo Brasil também. Então, tanto na língua brasileira de sinais, que é o que a gente faz aqui no Brasil, quanto na língua americana de sinais, que é o que a gente passou a fazer desde o ano passado. Então, é por aí. Eu queria tirar uma dúvida sobre a questão do time de produto. O time de produto seria responsável, então, pela questão da interação em máquina, da interface? A interação em máquina que você se refere à parte de inteligência artificial, é isso? Não a parte de inteligência artificial, né? Você fala que tem uma equipe específica para IA, né? Mas Isso. eu me refiro à questão da interface, a questão de design, né? Esse tipo de coisa. Seria mais ou menos isso, o produto em si? Ou seria a parte back-end também? Seria as duas coisas, na verdade, né? Porque teria essa parte de interface que você se refere tanto dos sites quanto do aplicativo, que aí a gente tem um pessoal voltado para a experiência de usuário, interface, ou mesmo o back-end, sabe? Aquela parte que trabalha ali por trás, que a gente não está vendo ali no site, por exemplo, no plugin. Então, seriam os dois ramos. De desenvolvedores, a gente tem os núcleos, como a Aninha falou, do plugin, que é um produto corporativo que a gente tem para os sites, e tem uma galera de aplicativo, né, que é o nosso app, que é aquela solução gratuita que a gente tem aí na web. E aí, isso aí tá bem claro nessa subdivisão dos desenvolvedores. Dentro do time, a gente também tem um núcleo, como a Aninha falou, de experiência do usuário, time de UX. Então, essa turma trabalha tanto experiência quanto interface, né? E aí eu tenho 3 pessoas fazendo esse trabalho, inclusive uma pessoa surda, que é designer, que nada melhor do que fazer produtos para surdos com uma pessoa que é possivelmente uma usuária da solução. E é mais ou menos por aí. E também a gente tem estruturas internas, né? Tem o Accounts, que é o nosso sistema de assinaturas, onde as empresas se cadastram lá para poder ter acesso aos seus dados e tudo mais. Então aquilo ali a gente trata como um produto também nosso, né? Então, a gente tem toda essa estrutura aí, de front-end e back-end, para poder dar suporte e dar vida àquilo que o time de inteligência artificial faz, coletando dados também. Isso. E de onde partiu a decisão de subdividir em time de produto e time de IA? Já que, em tese, eles também poderiam se mesclar as funcionalidades. Boa pergunta. Deixa eu, antes disso, só esclarecer para quem está ouvindo aqui como é que funciona a RedTalk, que ainda tem gente que não conhece. Então, são 2 soluções que a gente tem. Um aplicativo que é tipo o Google Tradutor para língua de sinais. Você fala, você digita algo, e o Hugo ou a Maia, 2 intérpretes 3D, né, virtuais, fazem a tradução automática, e que é gratuito. O aplicativo está com mais de quase 4 milhões de downloads já passamos de 1 bilhão de palavras traduzidas, enfim. Maior sucesso. E também tem o plugin, que é a solução corporativa, onde a gente vende o plugin é um botão de acessibilidade que fica dentro dos sites. Quando você clica lá, abre uma janelinha com o intérprete virtual, e aí a pessoa surda vai lá e traduz os textos, o conteúdo lá dentro do site para a língua de sinais. Bom, passando aqui, fechando parênteses do que é a solução, por que a gente decidiu separar, né? Era um time que começou a ficar grande, né? E que tem propósitos complementares, mas não necessariamente são os mesmos dentro do... Um time, ele cuida muito, ele é muito feito de cientistas de dados, animadores 3D e intérpretes. Tem 3 subgrupos em inteligência artificial. O cientista de dados, né, que fazem toda aquela análise de todos os dados que a gente
recebe e criam modelos para melhorar a qualidade de tradução automática via redes neurais. A galera que são intérpretes trabalham justamente olhando a análise linguística do conteúdo que está sendo traduzido, né? Ajudando na criação de sinais novos, de expressões novas. E o time de 3D dá vida à animação dos personagens em língua de sinais. Então é um time que tem um trabalho muito específico. O time de produto, por si só, ele já tem que olhar muito mais para como aquela solução ela está sendo apresentada para o usuário, né, ou para o cliente. E aí vem da experiência do usuário, essa parte do desenvolvimento, front-end, back-end. Então, dessa forma, não é que os times trabalham totalmente separados. A gente tem também projetos em que os times trabalham de forma integrada, né? Então, foi uma forma de... Porque com startup não dá para trabalhar independente, né? Times que não se conectam e tal. Então, a ideia que a gente sempre teve foi... Eles têm títulos diferentes, têm algumas missões diferentes, mas eles se conectam dependendo do projeto que a gente estiver trabalhando. Eu vou roubar de novo a fala do Rodrigo, acho que ele tá querendo falar. Falei, tá tranquilo. Não, tudo bem. Porque toda vez que o Ronaldo fala aí alguma coisa, parte uma ideia na minha cabeça, hein? Aí eu pensei, quando ele falou dos personagens em 3D, eu queria, se ele puder explicar brevemente como foi o processo de criação deles, se ele dá um panorama de como foi as ferramentas utilizadas, se foi o Blender e Unity, como foi a escolha dos designs, né? Até porque hoje em dia a gente tem um debate muito grande sobre representatividade, né? Eu dei uma olhada aqui e vi que são dois personagens distintos, né? O Hugo é um personagem branco, né? E a Maia é um personagem negra, né? Então, como é que partiu essa escolha de características dos personagens? Beleza, vamos lá. Seguinte, a gente... o Hugo foi o primeiro, né, a nascer lá em 2012, quando a gente, de fato, resolveu aplicar no desafio de startups. O Tadeu, ele tinha uma experiência gigante aí com animação 3D, efeitos especiais, morou no Canadá há um bom tempo, nos Estados Unidos, e trouxe toda essa bagagem para criar o Hugo. E aí o Hugo foi fruto de conversas que a gente teve. Ele trouxe ali uma ideia do Hugo e logo em seguida a gente fez algumas adaptações em roupa, né? Porque o Hugo precisava ser aquele personagem que fosse simpático, mas ao mesmo tempo tivesse aquela carinha de inteligente, né? Dizer, pô, eu vou lhe ajudar e passa confiança, né? Então a gente foi tentando criar em cima dessa linha visual que a gente imaginou o personagem. O Hugo teve o maior sucesso, assim, vem tendo até hoje. Todo mundo adora o Hugo. Quem vê se encanta, assim, desde criança até as pessoas mais velhas. E então acho que foi um grande acerto ali, muito pela bagagem que o Tadeu já tinha de estudos. A Maia, ela nasceu no ano passado, né? Então, depois de muitos anos, a gente conseguiu criar o nosso segundo personagem. Ela nasceu justamente com essa necessidade que a gente tinha de mostrar toda a diversidade que nós temos aqui na HandTalk. E isso ser representado externamente também. É óbvio que muitas pessoas também já mandaram feedbacks dizendo, se tivesse uma personagem feminina. Então, eu acho que a Maia, como uma personagem negra, forte, inteligente, que tem representatividade, eu acho que ela também transmite toda essa força que a comunidade na qual ela representa tem, né? Então, acho que foi também natural, não foi nada forçado, nem nada, vamos criar uma personagem feminina desse jeito, desse jeito. Eu acho que surgiu de forma natural. Fizemos vários estudos para chegar na Maia, né? Então, desde rascunhos até partir para o Blender, que é a ferramenta que a gente usa hoje, open source, para poder fazer as animações, modelagem 3D também. E aí nasceu, né? Eu acho que nasceu e agora ela ganhou vida, agora as pessoas também se apaixonaram pela Maia. O Hugo não fica com ciúmes, é bom porque ele trabalha um pouquinho menos, né? Porque estava trabalhando sozinho esse tempo todo, então está dividindo agora a responsabilidade com ela. Perfeito. Lucas, vai fazer mais alguma pergunta? Não, só se ele pudesse complementar, indicar quais foram as ferramentas utilizadas na construção do personagem. Bom, eu não sou o animador 3D responsável, né? Mas basicamente a gente utilizou tudo em cima do Blender, né? A escolha de fazer em cima de um software livre, acho que veio
uma escolha super assertiva que o Tadeu teve lá atrás. Desde o começo da Rentalk a gente utiliza Blender, porque a gente não precisava de nada muito robusto, né? Geralmente, pessoas utilizam outros softwares para 3D, principalmente para games, né? Utilizando outros softwares mais robustos. Então, o Blender serviu para a gente desde o começo e utilizamos eles. Dentro do aplicativo, o personagem roda via Unity, né? Que é uma plataforma muito usada também para criação de games. Então, ele roda lá dentro. E dentro do plugin para sites, ela roda dentro de Three.js, né? Porque fica muito mais rápido para rodar e funciona muito bem, muito mais fluido, que não atrapalha o carregamento do site. Um dos pontos que eu senti falta no aplicativo é que acaba sendo uma comunicação de via única, né? Tipo, você apenas traduz do português para Libras, né? Mas não o contrário. Eu queria saber o motivo dessa escolha e se tem interesse de vocês de colocar essa funcionalidade no futuro. Eu vou começar aqui, se a Aninha quiser me completar, fica à vontade também. A gente começou a escalar a montanha, né? Uma montanha super difícil de ser escalada lá atrás. Até por um pouco de ingenuidade, a gente não olhou para o tamanho dessa montanha. Se a gente soubesse, eu acho que a gente teria começado, de tão complexo que é fazer o que a gente faz até hoje. Então, para o primeiro momento, a gente quis fazer um tradutor que conseguisse absorver conteúdo em texto ou áudio e levar para Libras. O grande desafio é fazer uma tradução de qualidade, né? Porque o próprio Google, eles têm o Google Tradutor e eles utilizam bilhões de exemplos para poder conseguir ter uma tradução na qualidade que eles têm hoje. E nós, no nosso desafio, a gente não tinha nenhuma referência, não tinha nada traduzível digitalmente para língua de sinais, um corpus bilíngue ali. E a gente teve que construir isso do zero, com nossos próprios dados. E isso foi o que deixa mais complexo. Mas, compensação, a gente está desbravando aí um caminho praticamente inexplorado que vai deixar um legado gigante aí para quem quiser fazer isso daqui para frente. E já tem uma galera tentando fazer isso agora. O inverso que você fala é justamente essa tradução por outra via, né? Que é a tradução dos movimentos para áudio ou texto. Tradução de movimento é algo muito complexo e até pouco tempo atrás era quase impossível a gente conseguir pensar nisso, porque uma coisa é você traduzir uma palavra, um sinal estático ou um sinal super simples em língua de sinais. Outra coisa é você traduzir alguém falando o tempo todo, né? E isso tem muitas variações, né? Vocês não estão me vendo para poder simplificar aqui de uma forma visual quais sinais seriam esses, mas entendam que para uma mesma representação de sinal existem movimentos completamente diferentes, né? É como se fosse a gíria da pessoa, o sotaque da pessoa também, isso pode influenciar em línguas de sinais. Então, é um mundo muito complexo e que precisa de um mapeamento, né, do corpo muito preciso para poder fazer essa tradução inversa. A boa notícia é que de uns anos para cá a tecnologia evoluiu demais, né? Via inteligência artificial, né? Motion capture, fez com que a gente pudesse avançar algumas pesquisas que estamos fazendo aqui. Então, há um bom tempo a gente vem pesquisando e agora essas pesquisas criaram uma profundidade maior. Inclusive, a gente tem uma intenção, né, de até o final do ano ter uma prova de conceito, alguma coisa mais inicial nesse sentido, não como produto ainda, mas algo que a gente consiga derivar muita coisa boa a partir dele. E aí, com isso, cara, a gente consegue fazer a tradução indo e voltando, a gente consegue ter um impacto ainda maior na vida das pessoas e continuar trabalhando na crista da onda do que se fala em inteligência artificial, redes neurais hoje, porque é tudo que há de mais novo a gente está absorvendo, né? Hoje a gente participa de um programa junto com o Google chamado AI Impact Challenge, que é uma rede que o Google tem, do Google Org, que é o braço social deles, que reuniu 20 organizações do mundo todo, a Rentalk é a única brasileira, que trabalham com inteligência artificial para melhorar, para impactar mais vidas, né? Então, graças a esse programa com o Google, a gente recebeu um aporte, né, financeiro e também a ajuda de mentores. Então,
as soluções pioneiras ali que o Google está lançando, a gente está sendo esses primeiros testadores ali e utilizando, né? Então, isso é que é legal, porque a gente consegue utilizar o que há de mais novo para poder colocar em prática na nossa solução. E esse inverso, daqui a pouco tempo, talvez a gente possa até estar aqui de novo conversando sobre como estão sendo os desafios pós-lançamento. Perfeito. Bem, continuando aqui, recentemente, como o Ronaldo falou, o aplicativo começou a traduzir para a língua de sinais dos Estados Unidos. O que motivou a acrescentar essa funcionalidade e como foi feito o update? Bom, era um sonho nosso, né, ser global. Desde o início da HandTalk, a gente pensava que poderia levar para outras línguas de sinais, só que eu não sei se vocês sabem, mas cada país tem a sua língua de sinais. Então, isso faz com que aquela montanha que eu falei seja ainda maior, né? Que é um desafio para cada língua. Mas o Brasil é um país de tamanho continental, então tinha muita coisa para fazer aqui. E chegou uma hora que a gente chegou a hora, né? É a hora de começar a desbravar novos horizontes. E foi dali que a gente começou a fazer o projeto com o Google, né? E parte desse projeto que a gente escreveu para o Google foi lançar o aplicativo American Sign Language. E então, assim, eu acho que nós, como brasileiros, muitas vezes a gente tenta sempre importar, né, coisas de lá de fora, usar softwares gringos e tal. E às vezes a gente não imagina que dá para fazer coisa daqui lá para fora também. Então, é desafiador duplamente, né? A gente está levando uma solução brasileira lá para fora, que não existe lá no mercado americano, e que pode ajudar a salvar vidas, a melhorar vidas, a estreitar relacionamento de pessoas que não conseguiriam ter isso se não fosse a tecnologia, né? E a gente consegue ampliar, porque a gente já provou que o impacto é gigante. Eu posso contar depois algumas histórias aqui de pessoas que foram impactadas, até a história de um médico que salvou a vida de uma garota por conta do aplicativo, né? Lá no hospital. Então, uma garota surda. Então, é isso. Eu acho que foi natural dar esse novo passo e os próximos serão ainda mais naturais, porque não vai parar nos Estados Unidos. A gente quer levar a HandTalk, o Hugo, a Maia para o mundo todo. Se quiser já começar, inclusive, a contar a história do médico aí, que eu fiquei interessado. Confesso que eu também fiquei interessado. Como é que foi isso? Vamos lá. Então, essa história do médico, eu fiquei muito feliz quando recebi esse depoimento, porque ele estava lá na emergência de madrugada e chegou uma garota surda, seus 17 anos, mais ou menos, apontando para a cabeça, né? E ele não sabia o que ela estava querendo dizer, só sabia que ela estava apontando para a cabeça. Ele pegou o aplicativo e começou a usar com ela. E aí fez algumas perguntas. Você está sentindo dor em mais algum lugar? E aí apontava para ela e o Hugo traduzia, né? E ela dizia, não. Aí ele perguntava, há quantos dias você está sentindo dor? Aí ela dizia nos dedos a quantidade de dias que ela estava sentindo. E aí ele fez algumas perguntas básicas com a ajuda do app, conseguiu entender o que ela estava querendo dizer, e aí ele mandou urgentemente ela para UTI, que ela estava com tipo um sangramento intracraniano. E ela passou alguns dias na UTI, e depois de alguns dias saiu, e sem sequelas nenhuma. E ele mandou esse depoimento dizendo que se não fosse a ajuda do Hugo, ela não teria talvez saído dali sem sequelas, né? Então foi muito além de um simples tradutor, de uma tecnologia que faz traduções automáticas, naquele negócio todo. Eu acho que ali foi uma ferramenta que, nesse caso, ajudou a salvar uma vida, né? Então, muitas vezes, quando a gente está criando tecnologias, a gente não tem noção do impacto que isso gera na vida das pessoas. Eu faço questão de, sempre que a gente tem depoimentos, divulgar, não só externamente, quanto internamente também, para que, por exemplo, cada linha de código que a Aninha faz dentro da HandTalk, ela está ajudando de alguma forma alguém, né? E muitas vezes, né, sentado no computador, programando, fazendo algum outro trabalho de forma digital, a gente olha as coisas como números, né? Eu tenho 1,3 bilhão de palavras traduzidas na plataforma. Imagina quantas pessoas isso não ajudou, né? São casos, assim, emocionantes. Está lá no blog da HandTalk, para quem quiser saber, blog.handtalk.me. É só ir lá
e ver, assim começam outras histórias emocionantes de como a tecnologia pode mudar a vida das pessoas. Vai colocar na descrição com certeza, né? O pessoal dar uma olhada. Eu queria perguntar o seguinte, que em 2018 o aplicativo ganhou reconhecimento como o melhor aplicativo social pela ONU, né? E eu queria saber como foi o processo para ganhar um prêmio desse, tamanha relevância, né? E como é que essa conquista impactou o grupo? Cara, ali foi na virada da história, porque eu tive a ideia em 2008, a gente se juntou em 2012 ali para se inscrever no desafio de startups aqui chamado Demo Day Alagoas, ganhamos, recebemos um investimentozinho anjo, investidores anjos, aí a gente partiu para outros prêmios, né? De lá a gente foi para o Rio de Janeiro, um evento chamado Rio Info, ganhamos como melhor aplicativo, melhor projeto do Brasil, mais de 500 projetos inscritos, mais de 5 países, e aí recebemos o convite para ir para se inscrever no WSA Mobile, que era o Oscar dos aplicativos. E, poxa, como todo o não, né, não custa nada, né, a gente foi lá se inscrever. O máximo que a gente podia levar era um não. E aí nos inscrevemos, recebemos a notícia que a gente era finalista, e a gente foi viajar lá para Abu Dhabi. Chegando lá, cara, eu vi um alemão de um lado, um japonês do outro, eu digo, lascou, né? Já perdemos aqui. E aí, a gente apresentou lá, foram mais de 15 mil aplicativos inscritos no total, de mais de 100 países, e a gente foi eleito o melhor aplicativo social do mundo. Quando caiu a ficha, né? Eu acho que quando a gente voltou pro Brasil, ainda não tinha caído a ficha, mas quando a gente voltou, esperou a poeira baixar, esse cara, o que a gente está criando é algo muito maior do que a gente imaginava, é algo que é maior do que a empresa, maior do que a gente, é um propósito muito grande que a gente quer ter pro resto da vida. E aí foi quando eu decidi vender a minha outra empresa, eu tinha um outro negócio, uma empresa de comunicação, e vendi, os meninos saíram do emprego deles também, e a gente passou a se dedicar 100% a HandTalk. Então, assim, impactou demais, é ali que a gente contratou mais pessoas, ali que a gente recebeu muita proposta para levar a HandTalk para outros países, mas a gente disse, calma, daqui a pouco a gente leva, vamos fazer aqui no Brasil primeiro, para não perder o foco. E para a galera que está na área de tecnologia, que quer empreender, foco é fundamental, sabe? Porque ideias legais não faltam, muita gente querendo fazer coisa nova, então é muito fácil você se desviar no meio do caminho. Então, para mim, foi a grande virada, assim. Foi onde a gente percebeu que a HandTalk era algo relevante para o mundo, né? E é isso. E depois de lá, a gente voltou com uma animação absurda aí para poder fazer cada vez melhor para ajudar as pessoas ainda mais. Bom, realmente é um projeto muito importante. Eu acho que eu entrei em 2015, na área da computação, assim dizendo, fazendo meu curso técnico. Eu acho que desde lá eu já conheci a HandTalk, eu já ouvi falar dela e tem um impacto muito grande em todo o meio. Lá no IFAL tinha um aluno surdo que eu vi ele utilizando já várias vezes e era bem interessante mesmo. Deixar aqui um agradecimento para vocês, né? Porque eu paguei a introdução a Libras e parte que ajudou a aprovação foi justamente a HandTalk. Boa, garoto. Depois você assina lá o aplicativo para dar sua contribuição. Tô brincando. Não, quando tiver um site profissional, com certeza eu colocaria. Uma brincadeira que eu fiz, mas assim, cara, o que vocês passaram, né? O simples fato de ajudar ali, eu acho que já ajuda vocês a diminuir mais o preconceito com relação à deficiência, a entenderem mais desse universo, de uma forma até lúdica, né? Porque o aplicativo é muito legal, as crianças hoje usam o aplicativo demais. Então, é uma forma até de fazer com que a gente tenha a nossa missão social muito mais completa. E quanto mais conhecimento sobre determinada situação, você tem muito menos preconceito, né? Preconceito, pela origem da palavra, é um conceito pré-formatado, né? Então, se a gente diminuir o preconceito, a gente tem uma sociedade muito mais justa, muito mais respeitosa, em que as pessoas deem mais oportunidade para todos. Perfeito. Então, para esse primeiro bloco aqui, eu queria perguntar quais outros projetos que a HandTalk está trabalhando nesse momento. E emendar também a pergunta que é o seguinte, se um dos ouvintes tiver tipo, meu sonho é trabalhar na HandTalk, como é que ela pode fazer? Manda uma DM do Instagram. Vamos lá. Tem alguns projetos mais sigilosos ali, coisas que a gente ainda não pode divulgar, mas esse inverso, né, que vocês falaram aí, é uma coisa que a gente está trabalhando forte, no futuro isso vai ser muito possível, que é a tradução
o reconhecimento de movimentos. A gente quer abrir a nossa ferramenta para o mundo todo, então esse Community, que é o software de captura de dados, a gente quer abrir para línguas de sinais do mundo todo. O aplicativo a gente quer tornar ele muito mais educativo, para que ele possa ser útil também para as pessoas que estão aprendendo Libras, ouvintes também, não só para os surdos. Então tem muitas ideias ali, muita coisa pela frente, tem muita coisa que está para ser validada. O mercado americano é algo que a gente está entrando de vez ali, com o aplicativo e depois, posteriormente, com a solução corporativa. Então, muitas ideias aqui mas a gente está tentando dar um passo de cada vez. E para quem quer trabalhar na Rentalk, fazer parte desse desafio, rentalk.me/vagas. Lá vocês conseguem ver as vagas que tem abertas. Sempre tem alguma vagazinha ou outra aberta ali. A gente fez um lote gigante agora de contratações no começo do ano, então entrou muita gente. Mas sempre tem oportunidades, então é acompanhar as redes sociais da Rentalk também, que a gente sempre está publicando por lá. É muito legal, cara, fazer parte disso, né? Eu sou suspeito para falar, né? Mas você construir algo que você coloca boas práticas especificamente no ramo da gente aqui de desenvolvimento e tal, você coloca boas práticas de desenvolvimento, trabalha com as tecnologias mais modernas, mais novas, mais promissoras do mercado, e ao mesmo tempo tu ainda está ajudando o mundo a ser um lugar melhor. Isso aí eu acho que é algo que completa bastante, sabe? Então a turma, podem conversar, vão lá no LinkedIn, adicionem pessoas que trabalham na Rentalk, conversem com eles, para vocês verem o quão legal é fazer parte desse time. E a gente quer cada vez mais pessoas do Nordeste, de Maceió, dentro do time, que é a nossa casa, a nossa terra, e é onde a gente tenta incentivar, né? Pessoas. Você não precisa sair de Maceió para trabalhar na startup legal, sabe? Assim como o Rentalk tem outras também aqui muito legais e que a gente precisa conhecer. Então, vão lá, rentalk.me/vagas. Isso, e para o pessoal da UFAL, tem uns grupos que eu participo que eu acho que eles já devem ter visto divulgando. Eu sou tipo aquele ativo seu lembrete. Aí sai uma vaga, eu tô lá jogando no grupo. Então, mesmo que não lembrem de estar acessando o site, vez ou outra eu tô lá jogando no grupo, vagas que estão disponíveis na empresa. Boa, Ninha. Já que o Ronaldo mandou aí a sugestão de seguir no LinkedIn, já mandei aqui o convite, fica aí a cobrança para aceitar depois. Eu vou aceitar aqui. Bom, Ana, falando mais um pouco sobre você, eu queria saber um pouco sobre a sua carreira. Onde é que você estudou antes da UFAL? Quais qualificações você já fez? Qual linha de pesquisa você está tendo agora dentro da graduação? E outras atividades que você tem que auxiliam você no seu emprego ou nos seus estudos? Então, além de estudante de ciência da computação da UFAL e atuar como desenvolvedor web na Rentalk, eu também faço parte do capítulo brasileiro da organização Internet Society, que é a ESOC Brasil. E a ESOC Brasil, ela é uma associação sem fins lucrativos, com atuação internacional e que tem por objetivo promover liderança no desenvolvimento de padrões da internet. E eu também faço parte do programa Google's Women Techmakers. Eu também já fiz parte do NIS, que é o Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais, como voluntária em um projeto PIBIT. Em 2018 também eu já havia recebido premiação de segundo lugar na categoria X-Base, da Airbase, que é a Escola Regional de Computação Bahia, Alagoas e Sergipe. E em 2018 também eu havia concluído um curso técnico em informática pelo IFAL. Antes disso também eu já tinha trabalhado em outros projetos de pesquisa relacionada à web. E aí foi a partir daí que eu criei a minha paixão por web. Eu já cheguei a trabalhar um pouco com inteligência artificial para conhecer esse mundo, mas a minha paixão mesmo, a minha área de atuação atualmente está voltada para a web. Assim, não significa que eu seja um expert, que eu saiba de tudo, é mais uma paixão mesmo. Inclusive, eu tive até o prazer de trabalhar com a Ana por um tempo, que acho que foi nesse projeto PIBIT, não foi? Lá no NIS. Isso, exatamente. Que a gente trabalhou junto por um tempo. E no IFAL eu vi que você até submeteu o artigo no Airbase, não foi? Foi um projeto voltado para a web? Isso, eu tenho 2 artigos voltados para a web. Na verdade, um artigo voltado para a web, publicado em revista, e outro em anais de congresso. E tem um outro artigo voltado para robótica na educação, que está publicado somente em anais de congresso. Entendi. E essa parte da web, você teve alguma disciplina no IFAL que ajudou bastante? Foi mais curiosidade própria? Como é que foi? Porque eu lembro que, pelo menos quando eu também cursei lá, eu acho que a gente cursou em campos diferentes, mas eu tive uma disciplina de programação web que me introduziu um pouco nessa área. Como é que foi isso daí? Isso, eu tive uma disciplina de desenvolvimento web, não me recordo agora, mas acho que foi no meu 4º ano do ensino técnico.
E durante a disciplina foi quando eu comecei a trabalhar também com um projeto em desenvolvimento web. E aí foi a partir daí, foi o meu primeiro projeto de pesquisa, inclusive, mais profundo. E eu fui descobrindo mais sobre a área, fui gostando, pegando gosto, e tô nessa vibe até hoje. Perfeito. E como é que é conciliar o trabalho com a atividade do curso? Então, quando eu entrei no IFAL em 2014, eu sempre fui muito de pensar, poxa, eu não quero focar só no estudo, então eu estava sempre buscando outras coisas, projeto de extensão, projeto de pesquisa, professor para perturbar, alguma coisa eu estava procurando para fazer, então eu nunca estava assim só voltada para os estudos. E aí quando eu cheguei na universidade, eu quis manter esse ritmo, eu não quis desacelerar. E aí eu comecei o curso, acho que em junho, e em junho mesmo, em maio, na verdade, eu tinha visto uma vaga na HandTalk. E aí eu pensei, li sobre a vaga, né? Eu já seguia a HandTalk nas redes sociais. Eu pensando, não, eu acho que isso não vai dar certo, mas eu vou tentar mesmo assim. E aí eu tentei. E aí eu tava tão insegura que eu enviei 2 vezes a minha vaga. E aí, do nada, assim, me chamaram para entrevista e para as outras fases da seleção. E eu fui seguindo naquele medo, assim, tremendo de medo, pensando, eu acho que isso não vai dar certo, porque não sei, aquela insegurança mesmo, sabe? E aí deu certo, me apaixonei pela empresa, pelo formato de trabalho. E, enfim, tô nessa até hoje para conciliar os estudos com a universidade. Logo quando eu cheguei na HandTalk, eu fazia um estágio de 4 horas. Então, um período do dia eu ficava na UFAL e o outro período eu ficava na HandTalk. E aí eu fui estendendo o horário na HandTalk e fui adaptando meus horários de disciplina de acordo com os meus horários disponíveis na HandTalk. Às vezes eu pedia licença para sair mais cedo e assistir uma aula. E assim eu ia conciliando, sabe? Os horários dos dois. Sobre questões de produtividade na UFAL, eu sou muito de aproveitar os horários livres que eu tenho. Eu tento não ver o estudo como uma tortura, eu não vejo isso. Então, nos meus momentos livres, eu sempre procuro estar revisando um assunto, vendo uma videoaula, para pegar aquele tempo disponível e aplicar de forma que eu não seja prejudicada, sabe? Em finais de semana também, eu costumo deixar um dia disponível, assim, para eu ficar sem fazer nada. Tipo, tô ali off para tudo. Antes eu não fazia isso. E hoje em dia eu faço, e eu percebi que a minha produtividade ela aumentou com isso. Eu tenho um dia na semana, sábado ou domingo, que eu deixo ali off. Eu não trabalho, não estudo, não faço nada ali naquele dia, exceto em semanas de prova. Sim, sim, é importante, semana de prova. Eu queria só fazer um comentário, que eu acho que o IC poderia justamente aprofundar a questão do ensino, a questão do desenvolvimento de web, né? Eu sinto que tá fica um pouco deixado para trás na graduação, né? Eu não sei como é que tá agora, né? Porque pelo menos Agora no CC a gente tirar tinha no internet web, né? A gente tinha a disciplina no primeiro período no antigo PPC, mas aí eles juntaram com Introdução à Computação e virou o novo P3 e, querendo ou não, ela ainda não foi ofertada, então ninguém sabe como é que ela vai ser. Mas realmente acho que poderia ter dado um foco maior, porque é um mundo tão amplo assim, tem tanta coisa que a galera pode utilizar que daria para ter um aproveitamento melhor. Inclusive deixar lá uns períodos mais para frente, não no primeiro período como é que era antes, que a galera ainda tá aprendendo a programar, ainda tá aprendendo os conceitos básicos, sendo que tem muitas outras coisas já na web. Bom, e Aninha, quais dicas você dá para os alunos que estão chegando agora no curso? Para não ter medo. Para não ter medo. Na verdade, o medo ele sempre vai existir, mas apesar do medo, seguir em frente. Acho que isso é muito importante, sabe? Eu acho que se a gente se deixar levar pelo medo, não vai fazer muitas coisas, vai perder muitas oportunidades legais, sabe? Acho que se a Ana de 2018 tivesse visto aquela vaga e tivesse pensado, não vou conseguir, e realmente tivesse colocado isso na cabeça e não tivesse enviado aquela vaga, acho que muitas coisas que eu consegui hoje eu não teria nem chegado perto, sabe? Acho que enfrentar o medo, apesar de tudo. Até porque a pessoa vai sentir aquela insegurança, sabe? De achar que não está preparada. A pessoa nunca vai se sentir preparado para algo, dificilmente, sabe? Sim, é normal então, até. Então acho que enfrentar o medo é bastante importante. Principalmente no início. É tudo novo, né? Principalmente Isso. no curso. Você não conhece nada, não conhece ninguém, a estrutura, os professores, não conhece nada, realmente. Eu quis levar muito isso também de que eu não conhecia ninguém, nem nada ali da UFAL. Então eu pensava,
Não tem por que eu ter medo de me manchar com algo ali se eu não conheço ninguém. Então eu fui muito assim, na cara e na coragem, deu certo. E não me arrependi até hoje. Uma ótima dica. Bom, Ronaldo, como você falou no início, você falou que estudou ciência computação lá na UFAL e depois foi fazer comunicação social lá na Maurício de Nassau, né? Como é que essas formações contribuíram para a sua carreira profissional? Eu fiz um breve resumo, mas eu passei por 5 faculdades. Me formei em uma, mas eu acho que eu passei por um desafio que muita gente passa também, que é o dilema de escolher qual é a profissão que você quer, né, atuar e tal. Antigamente, a gente fazia a formação e tinha meio que fazer aquilo pro resto da vida, né? Eu me formei em Direito, eu tenho que advogar pro resto da vida. Enfim, hoje as pessoas estão percebendo que a formação é uma habilidade, ela faz você adquirir habilidades super importantes, mas não necessariamente você vai ser aquilo pro resto da vida, né? Então, nessa busca sobre o que eu queria ser, o que eu queria fazer, é uma história longa, mas eu naveguei por várias experiências, fiz sistema de informação no IFAL, ao mesmo tempo que eu fazia ciência da computação na UFAL, e aí larguei sistema de informação, fui fazer ciência da computação, enfim. E no final eu fiz essa troca, porque eu sempre tive paixão por tecnologia, mas talvez minha praia não era desenvolver, e eu tive uma paixão muito grande também por comunicação. Então, o meu desafio era como eu faço esses pontos se unirem, né? Então, até uma dica que eu dou para quem está tentando encontrar o caminho, é como que as suas paixões se unem a um propósito de vida, ao seu trabalho, enfim. Então, minhas paixões eram tecnologia e comunicação. Só para vocês terem uma ideia, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, então eu comecei ali no Mirk, quando final de semana a ligação era mais barata, que a internet era discada, e eu ia para casa do meu tio usar o computador, e aquele momento para mim era mágico, de entrar, acessar a internet, e aí muitas vezes quando eu via a hora já tinha acabado, assim, vamos lá jogar bola, porque estão muito tempo no computador já. E aí era aquele negócio mágico do final de semana, e aquilo me fascinava. Eu sempre, até hoje, vou para as lojas, assim, até para supermercado, eu fico lá na parte de computadores, e minha esposa vai lá fazer a feira. Porque aquilo me fascina, né? Com a tecnologia, o que ela nos proporciona. E foi ali que eu consegui fazer essa união, né? Juntando lá, quando eu fui fazer comunicação social, e contribuiu demais, porque muitos desenvolvedores não têm essa habilidade da comunicação. Vocês aqui são fora da curva nisso, porque não é comum, né? Então, acho que a habilidade da comunicação estratégica e do uso de ferramentas tecnológicas, se elas se complementarem, cara, eu acho que isso cria uma fórmula muito boa. Então, para mim, contribuiu demais, e foi o fruto disso tudo, foi a Renditalk, né? Porque a Renditalk é uma empresa de tecnologia e comunicação. Perfeito. Exatamente isso aí. Acho que inclusive, eu penso em trazer o COIS lá, o Naufal, um pouco mais perto da gente do Lacast, justamente focando nessa parte de tecnologia e comunicação. E agora que a gente tá vai ter a pesquisa de fake news, né? Uma ótima ponto para isso. Exato. Eu vi que o Ronaldo chegou a ser listado pelo MIT entre os jovens mais inovadores do mundo, sendo o único brasileiro da lista, né? Se eu não me engano, a lista tinha 35 nomes. Eu queria saber como é que foi feita a seleção e o que isso representou para você. Cara, até hoje eu não acredito nesse prêmio, porque foi algo mágico. O MIT, né, vocês devem conhecer, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é a grande referência global em inovação e tecnologia. E eles tinham um prêmio, edição brasileira desse evento, que elegiam 10 pessoas, né, os 10 mais inovadores. E aí eu fui um dos 10. Ganhei lá, recebi a premiação no Rio de Janeiro e tal, voltei para casa e meses depois me ligam dizendo que eu tinha a possibilidade de ser um dos ganhadores do prêmio global deles. E aí queriam fazer entrevistas comigo. Aí eu fiz várias entrevistas com eles e aí
eu recebi a notícia que eu ia ser um dos 35 jovens mais inovadores do mundo, que tinha que viajar para Boston, né? Aqui, lá do lado, na verdade, o MIT fica em Cambridge, que é bem do ladinho de Boston, para poder apresentar a solução e receber a premiação. Então, imagina como eu fiquei nervoso ali, né? Porque esse prêmio, só para vocês terem uma ideia, já premiou o Mark Zuckerberg, do Facebook, e os caras do Google também, o pessoal da Apple. Então, assim, muita gente boa subiu naquele mesmo palco, e eu era o primeiro brasileiro da história, não só da lista, mas da história, a receber aquela premiação. E foi fantástico. Eu conheci muita gente muito boa lá, só tinha gente boa, assim, que eu admiro. Até hoje eu acompanho algumas pessoas dessas, assim, pessoas que estão fazendo diferença no mundo. E ter essa chancela do MIT me lembra sempre da frase do tio do Homem-Aranha, né, que fala que quanto maiores são seus poderes, maiores são suas responsabilidades. E eu voltei de lá com a grande responsabilidade de continuar fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Então, assim, eu guardo com muito carinho essa recordação. Foi em 2016, né, já está fazendo agora 5 anos. E foi espetacular, uma experiência maravilhosa. E, mais uma vez, né, dá para a gente fazer inovação global, representar o nosso país, o nosso estado, lá fora também, igual para igual com qualquer pessoa no mundo, né? E a gente é uma prova disso. Bom, para encerrar aqui, quais dicas você dá para os alunos que estão chegando agora no curso? Bom, cuidado para não fazer que nem eu, que sai de faculdade em faculdade muitas vezes. Mas o que eu falo consuma mais do que o curso lhe dá, porque o curso não vai lhe deixar expert em nada, né? Ele vai dar os empurrões iniciais para que vocês conquistem essas oportunidades. Some essas habilidades, né? Algumas coisas que o curso muitas vezes não lhe dá, você pode buscar fora, né? Esse projeto que vocês estão fazendo aí envolvendo fake news, comunicação, dá muito essa outra habilidade que muitas vezes é complementar. E façam muito networking também, sabe? Porque talvez eu valorizei um pouco, mas eu poderia ter valorizado mais isso quando eu estava na faculdade, no meu curso. Os seus colegas de curso hoje vão ser os seus colegas de trabalho, ou talvez até os seus chefes amanhã, né? Então, ou seus funcionários também, né? Então, por exemplo, eu trouxe meus colegas de faculdade para ser meus funcionários na HandyTalk. E o bom relacionamento que a gente criou entre si lá na época da faculdade fez com que abrissem oportunidades no futuro. E não só com colegas de faculdade, mas também com seus professores, né, com outras pessoas que estão naquele ambiente que vão lhe recomendar para determinada instituição, pessoa, ou projeto. Enfim, cria uma rede ao redor de você também, e isso envolve o que eu falei lá de comunicação. É por isso que a comunicação é tão relevante. Não só o domínio técnico da ferramenta, mas saber como chegar a outras pessoas essa informação de que você tem essa habilidade também. Então, aproveitem, consumam ao máximo, cuidado no cálculo, porque foi lá que eu perdi e foi por lá que eu terminei desistindo, mas é um curso fenomenal, espetacular, que forma pessoas fantásticas. Inclusive, sempre que tem alguém que tem um pezinho assim na UFAL de ciência da computação, para a gente aqui a gente olha com bons olhos. E a Aninha, dando aqui o meu depoimento para a Aninha, foi um caso assim. A Aninha entrou na HandyTalk, ela tinha passado no vestibular, mas ainda não tinha nem começado as aulas. E e ela já tinha um histórico de ter sido monitora de algumas coisas, de ter essa veia acadêmica muito forte, e a gente achou tão legal que a gente trouxe a Aninha para estagiar na HandyTalk, assim, meio que bem complementar o início da faculdade dela. E aí, um grande ponto também que eu dou para quem quer no futuro trabalhar com a gente na HandyTalk é que eu gosto de pessoas boas acima de tudo, e as habilidades a gente treina, né? A Aninha, quando chegou na HandyTalk, estava começando a carreira dela ainda, né? Ela falou dos desafios que ela tinha, né? As dúvidas e tal, mas eu percebi que ela era uma pessoa fantástica, e eu digo, não, a gente quer ter uma pessoa como essa dentro do time. E as habilidades ela desenvolveu, hoje representa a HandyTalk, já viajou para representar a HandyTalk para a gente, já faz artigos, faz um monte de iniciativa legal, e
E é isso, é daí que a gente vai construindo, né, a nossa trajetória, aproveitando as oportunidades que a vida nos dá para adquirir cada vez mais habilidades e tentar ser sempre, a cada dia, pelo menos 1%zinho melhor do que você foi ontem. Isso, só complementando a fala do Ronaldo, isso de você não se ater somente ao que a faculdade lhe passa é muito importante. Tipo, não só a faculdade, no caso, a qualquer estudo que você fizer, né? Você sempre buscar mais, porque eu acho que a Ana de 2021 não reconhece a Ana de 2018, sabe? Em questão, assim, de evolução, e eu ainda estou evoluindo muito, se deve muito ao pessoal da Handitalk também, porque acho que a Ana de 2018 era aquela pessoa, assim, fechadinha ali no cantinho, e aí ela foi criando asas. E aí hoje, acho que se a Ana de 2018 tivesse sido convidada para gravar esse podcast, certamente ela teria recusado por medo. E aí, isso foram habilidades, tanto essa da comunicação que o Ronaldo citou, outras habilidades técnicas também que eu fui desenvolvendo no decorrer do estágio e atualmente como desenvolvedora web, e foram muito importantes. E o pessoal, assim, não só o pessoal da Rentalk, mas assim, muitas pessoas que você for procurar ajuda, elas vão estar dispostas a lhe ajudar. Não somente, claro que vai ter as pessoas assim que são mais carrascas, sabe? Eu já percebi isso um pouco também no meio acadêmico, mas assim, é você não se importar tanto com isso. Acho que quem mais vai estar ganhando nessa história não é só você, mas a pessoa que vai estar lhe ensinando também. E é basicamente isso. Só antes de encerrar, eu queria perguntar pro Ronaldo. Ronaldo, quando você pagou o cálculo, foi unificado? Foi justamente o bendito unificado. Eu pagava lá junto com engenharia, matemática, então era pancada, hein? O professor também era meio complicado? Só por curiosidade. Tinha alguns professores, né? Eu não me recordo tanto de todos, mas eu lembro que tinha o Chico. Eu acho que o Chico já deve ter se aposentado, hein? Ele tá com vontade. Ainda dá aula. Mas pelo menos o Chico, eu já fui pra aula dele, é muito tranquilo. O Chico era da engenharia, se eu não me engano. Ele ainda dá na engenharia, exatamente. Mas assim, sempre acontece passar com os professores mais complicados ou não, mas era pancada. Eu suava frio só de vir falar no nome da matéria. Para quem não sabe o que é o cálculo unificado, é basicamente dar a mesma disciplina para todos os cursos que vão receber aquela disciplina e uma correção de uma banca, geralmente da matemática. E eu já paguei o cálculo unificado, mas eu posso dizer com certeza, foi a pior experiência que eu já tive na UFAL, foi pagar cálculo unificado. Eu nunca, até hoje, tive vontade de desistir, mas quando eu paguei cálculo unificado, eu por um breve momento tive vontade de desistir do curso. Mas não incentiva a turma a desistir não, rapaz, porque não precisa de gente formada aí. Não. Inclusive, tirar o unificado, porque... Pode falar, Rodrigo. Não, deixa eu falar, eu vou explicar. Pelo menos pro curso de ciência e computação, eles juntaram o cálculo, então agora é cálculo 1 e 2 de uma matéria só, e é uma matéria de 120 horas. Ufa. Porém, não é com o professor do IEM, é um professor alocado agora no IC mesmo, o Manuel, que é muito bom, inclusive, já dando os parabéns aqui pro Manuel, paguei cálculo com ele no período passado. Só foi o cálculo 1, mas muito boa a aula dele. E aí, pelo menos em CC, que tá chegando agora, já pega o cálculo 1 e 2 com o professor Manuel, logo no primeiro período, já se livra do cálculo. E ainda tem o cálculo 3, que ele virou, entre aspas, uma vertente de eletivas. Ou melhor, virou uma eletiva das vertentes que tem lá no curso. Porém, ela está presente em 3 das 4 vertentes, então eu recomendo a todo mundo pagar também. E também é com o professor Manuel, então é um tanto quanto mais tranquilo. Para quem é da engenharia, talvez ainda possa ser alocado como professor do IEM. Então, Chico, Hunter... Tem a Chu também. Tem a Chu também. No IC. Mas às vezes acontece isso, eles serem alocados como professores do IEM ainda. Mas eles tiveram unificado da UFAL toda, praticamente. Isso. Porque o CETEC, que é o bloco de engenharia, disse que se não tivesse unificado, eles não iam querer mais que os professores do IEM dessem aula para eles. Então, depois dessa gigante pressão, que era o CETEC, né, eles tiraram. Acredito não, conheci pessoas atualmente lá que defendem o unificado, aluno inclusive, que acham que deveriam realmente manter unificado e tudo junto, mas aí acho que a votada maioria nesse caso deve ter do IC, inclusive. Do IC? Nunca vi do IC, mas ok. Conheço. Depois eu falo. Bom,
Enfim. Tranquilo. Não, porque, ó, bicho, quando eu paguei unificado, era uma turma de 100 pessoas. Acho que só foram 2 que passaram. É, Dois. E o pior, quando eu ia ter a dúvida da correção, o professor falava, não sei, foi eu que corrigi. Foi a pior experiência, velho. Você receber tipo, uma nota muito baixa, tá ligado? Da 0 a 10 receber 1 e não saber o que você errou, porque a professora não foi ela que corrigiu. É, de fato. E mesmo que você peça a correção, vai depender da boa vontade de se o professor que fez a correção na banca vai querer corrigir. Enfim. Ainda bem que acabou. Bom, obrigado, Lucas, por estar aqui comigo mais um episódio. Valeu, Rodrigo. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Ana. É um episódio bastante inspirador, né? Pra quem quiser seguir a área de desenvolvimento, né? Com certeza. Obrigado, Ronaldo, por ter participado aqui do episódio, sério mesmo. Foi uma ótima entrevista. Valeu, turma. Obrigado. Ó, e quem está cursando, quem está trabalhando em tecnologia, saibam que vocês serão a mudança para o futuro da humanidade. A gente só tem condições de causar impacto profundo e escalável através da tecnologia. Vamos embora. Obrigado. E obrigado, Ana, por estar aqui com a gente no episódio de hoje também. Eu acho que sua experiência como aluna e já como uma pessoa do mercado vai acrescentar bastante em quem está chegando e tem interesse já mergulhado no mercado de trabalho. Eu que agradeço o convite, pessoal. E obrigado a você, querido ouvinte, por ter ouvido mais um episódio aqui com a gente. Espero que você esteja se cuidando. A pandemia ainda está aí rolando, então cuidado. Continue estudando, que o período iniciou, né? Então voltou às aulas, então deve estar meio puxado no EAD. Mas é isso. Se cuidem e eu vejo vocês no próximo episódio. Um abraço.